Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia através deste guia Missão de Deus, Minha Missão. Este canal é para você que é professor, para você que é aluno na unidade da Escola Sabatina e é para todos os que gostam de estudar a Bíblia com mais reflexão e profundidade. O propósito deste canal aqui é fornecer para você dicas de estudo da lição, como também métodos e estratégias a serem utilizados na sua unidade de ação, tá bom? Nós já temos aqui no canal um vídeo onde nós abordamos o panorama geral da lição deste trimestre. Ele é o primeiro vídeo desta série, tá bom? Ele é também um guia com os assuntos que nós iremos abordar em toda a lição, do trimestre. Se você ainda não assistiu os vídeos, aqui aparecerá um card e é só você clicar nele, ele te levará ao vídeo. Mas eu recomendo que você assista primeiro este vídeo aqui e depois você possa ir até o outro vídeo para que você veja aquele que você ainda não viu, tá certo? Ainda eu gostaria de agradecer a todos os que assistiram os vídeos anteriores que fizemos da lição da Escola Sabatina. Aqueles que viram, se inscreveram, deixaram o seu like, muito obrigado a você pelo incentivo, né? Esse incentivo nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que seja útil para a sua vida espiritual. E se você gostar também deste vídeo aqui, eu peço que você faça o mesmo, que você compartilhe com seus amigos, com os grupos que você tem da sua família, da sua igreja, e você deixe o seu like. E é uma maneira de você espalhar a pregação do Evangelho através disso. Então vamos para a dica da lição de hoje? A cada semana eu quero trazer aqui uma dica prática para você sobre como melhor estudar e abordar a lição em sua unidade de ação. E a dica de hoje, dessa semana, é para quem é professor de unidade, tá certo? Professor, ao se preparar para a lição da Escola Sabatina, para passar a lição, para conduzir ali, prepare algumas perguntas para fazer aos alunos, perguntas que façam os alunos refletirem, pensarem, perguntas que introduzam o assunto. Jesus ele usava este método de fazer perguntas, levando seus ouvintes sempre a raciocinarem sobre as suas palavras. Na época dos rabinos, a inteligência ela não estava em dar boas respostas, mas ela era notada com muito interesse a capacidade daquela pessoa tinha ao fazer perguntas bem elaboradas, perguntas profundas. Nós podemos ver exemplo disso quando Jesus ele é interrogado por seus opositores, como os escribas, os fariseus, aqueles que lhe queriam causar algum dano. Eles tinham a finalidade de o colocar em situação difícil, né? Ele então sempre respondia com uma outra pergunta. Essa outra pergunta era para revelar a verdadeira intenção por trás da questão. Entender as intenções daqueles que lhe faziam a pergunta. E ao ser interrogado certa vez pelo jovem rico sobre como ter a vida eterna, Jesus disse: "Por que me chamas de bom?" Ao ser questionado em outro momento sobre com que autoridade fazia aquelas coisas, ele diz: "Olha, eu te farei uma outra pergunta, e se você me responder, eu então te direi com que autoridade faço também essas coisas." E aí eles perguntavam, o batismo de João era do céu ou dos homens? E ao se deparar com alguém doente, cego ou leproso, Jesus sempre perguntava: "Quer ficar limpo? Você quer ser curado?" Então, é muito importante, caro professor, que você prepare boas perguntas com a finalidade de despertar o interesse de seus alunos e que o assunto possa fluir, se desenvolver ao longo ali do estudo da lição, tá certo? Muito bem, dada essa dica, nós vamos para o estudo da lição dessa semana, que temos o título Missão de Deus nos alcança, parte 2. Comece ali com a pergunta: como assim? Qual foi o foco da lição dessa semana para a sua vida? Você conseguiu perceber algo diferente que até nesse momento, antes de estudar essa lição, você não tinha percebido? E você deixa então os alunos ali participarem, falarem, ok? Então, vejamos aqui
o que a lição dessa semana vai abordar como uma forma geral? A lição dessa semana visa responder qual é a origem, o foco, a mensagem, o canal e a arena da missão de Deus, tá certo? A abordagem do autor aqui é te fazer perceber que a missão ela tem sua origem com a Trindade, tá certo? Já o foco da missão está no imperativo, ou seja, na ordem de fazer discípulos. Não é apenas ir e batizar, mas sim fazer discípulos. Por sua vez, a mensagem da missão não é nada mais e nada menos, meu querido irmão, do que as 3 mensagens angélicas. Essa é a mensagem que precisamos pregar. E o canal, ou seja, o meio pelo qual Deus vai agir, ou Ele age para cumprir a missão, é o seu povo. O seu povo é o meio, é o canal para resgatar o seu povo. E por último, a arena da missão de Deus é o mundo inteiro, o mundo como um todo. Então, falando da origem da missão, nós precisamos compreender um pouco aqui melhor a função da Trindade no aspecto da redenção. Então, precisamos aqui neste momento te trazer um suplemento teológico e aprofundar um pouquinho este tema aqui com você, tá certo? Veja bem, pode parecer um pouco assim confuso, mas vai ser muito bom para você entender esse aspecto. Então se concentre, preste atenção, aqui você vai entender coisas muito importantes. Se ficar um pouco confuso, você pausa o vídeo, reveja novamente e você vai aprender muito. Vamos analisar junto o texto de Mateus 28, versículo 19, citado no verso para memorizar em nossa lição. É um texto que apresenta a Trindade. O nome Trindade não aparece na Bíblia. Não, pastor? Não. Mas o conceito ele é claramente identificado aqui neste texto. E vários outros textos da Bíblia podemos ver a Trindade de uma forma excepcional. Você pode ficar tranquilo. O problema, meus amados, é que o texto ao longo dos anos ele sofre grandes críticas. Que texto? O texto de Mateus 28, verso 19. Por conta daqueles que são antitrinitarianos. Antitrinitarianos são aqueles que não creem na doutrina da Trindade. Eles dizem que este texto, Mateus 28, 19, não consta nos originais da Bíblia e que ele foi acrescentado ali no concílio de Nicéia, lá no ano 325, pelos bispos, imperador Constantino, e que isso tudo foi influenciado pelo Papa na época, pelo Constantino. Vamos ler o texto, e o texto diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Aqui apresenta as 3 pessoas da divindade, certo? Agora, este texto é autêntico? Ele é um texto verdadeiro? Existem referências às 3 pessoas da Trindade antes do concílio de Nicéia no ano 325, depois de Cristo? Ou foi uma invenção dos bispos da igreja do século III, no ano 325? Nós temos referência de algum autor de antes dessa época falando sobre a Trindade? Temos como saber se o texto bíblico foi escrito realmente dessa forma ou foi um texto acrescentado aqui na Bíblia? Então vamos ver isso aqui. Antes precisamos entender se o texto bíblico ele é digno de confiança ou não. E para isso, amigos e amigas, nós precisamos nos valer do método de estudo que é chamado de crítica textual. Pastor, o que é isso? O que é crítica textual? Essa área de estudo tem como objetivo, meus queridos, responder se um texto ele é realmente autêntico, seja ele um texto bíblico ou um texto de um livro secular. Precisamos saber se ele é digno de confiança. Não temos hoje em dia mais nenhum manuscrito original. Ou seja, aqueles livros que foram escritos pelos profetas, não existe mais nenhum original que ele mesmo pegou e escreveu, O que temos é apenas cópias de cópias. Agora, como saber se essas cópias que temos, que existem hoje na atualidade, elas estão realmente iguais àqueles textos que os profetas escreveram na antiguidade? Como saber? Se alguém te fizesse essa pergunta, você saberia responder ou não? Então deixa eu explicar aqui para vocês uma opção de resposta para você. É assim, nós precisamos fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: quantas cópias existem destes livros ou cartas? Pode ser qualquer livro. Tenho que fazer essa pergunta. E a segunda pergunta é: quantos anos se passaram da escrita do livro original até termos a primeira cópia deste livro, desse manuscrito?
Olha, quanto mais cópias tiver dos manuscritos originais, isso significa que será mais fácil comparar as várias cópias que existem e autenticar sua veracidade. Por exemplo, vou explicar para vocês aqui um exemplo mais claro. Se eu tenho 5.000 cópias do livro de Jeremias e um texto eu estou lendo e não tenho certeza se aparece aqui o nome Mercado ou se aparece o nome Bernardo, eu vou analisar as várias cópias que eu tenho. E se eu tenho, na atualidade, 4.950 e dizem nessas Mercado e apenas 50 diz Bernardo, é certo que eu ficarei com a maioria. Outra questão é, quanto menos tempo tiver entre a cópia e o original, mais confiável o livro é. Porque imagine se você escreve uma carta para uma pessoa e você guarda essa carta, não aquela pessoa que recebe, guarda a carta por 20 anos. E depois você vai fazer uma cópia daquela carta. Qual é o estado da carta original? Se é menos tempo, ela pode estar mais bem preservada. Não comprometeu assim o seu conteúdo. Agora, se a realidade é outra, e se passou 100 ou 200 anos para ser feita uma cópia daquela carta original que você escreveu, é bem provável que o teor da carta ou do livro esteja danificado. E isso irá dificultar o entendimento do que foi abordado nessa carta, ok? Então veja só, os livros seculares que as pessoas estudam por aí, no livro de filosofia, história, como por exemplo o livro de Heródoto, o livro de Tito Livio, também esses livros não são originais, são apenas cópias. Vejamos, quanto tempo demorou para surgir a primeira cópia desses livros que eu acabei de citar aqui de Heródoto? Por exemplo, o livro de Heródoto demorou 1.300 anos para ter a primeira cópia. Já a Guerra Galáctica de César, que é um documento importante ali dos romanos, que explica sobre a guerra de César liderando o exército romano, demorou 950 anos. Os materiais de Tito Livio, por exemplo, um historiador que revela a história de Roma no 8º século a.C., demorou 900 anos para ter a primeira cópia. E a pergunta que eu faço para você agora, e o Novo Testamento? Quanto tempo demorou para ter a primeira cópia do Novo Testamento? Paz, meus queridos amigos, apenas 30 anos até ter a primeira cópia. Isso significa que com 30 anos o material foi copiado e ainda estava em bom estado original. Agora pense em copiar um livro que já tem 900 anos de idade, 900 anos depois que o autor escreveu. Ele não vai estar bem preservado? Note que interessante, nós precisamos ainda responder a segunda pergunta. Quantas cópias existem destes materiais? Por exemplo, o livro de Heródoto tem apenas 8 cópias. A Guerra Galáctica de César, que eu dei o exemplo aqui agora há pouco, são apenas 10 cópias. A história de Tito Livio, apenas 20 cópias. E quantas cópias temos, pastor, do Novo Testamento? Olha, existem milhões e milhões de cópias dos textos sagrados. Percebem como a Bíblia é muito confiável, mais confiável de qualquer livro de história, de filosofia, de sociologia, de qualquer época que existiu no passado, épocas antigas. Não há por que ficarmos temerosos se alguém disser que a Bíblia não é um livro confiável. Existem evidências suficientes, evidências literárias, arqueológicas, e agora você então entende um pouco mais sobre crítica textual e como utilizar esse argumento para responder, entendeu? Entende por que é importante estudar teologia? É muito importante, Você vai dar respostas mais inteligentes para perguntas comprometedoras. Mas você pode dizer assim, Pastor Anderson, ainda não respondemos a crítica lá dos antitrinitarianos se o texto de Mateus 28, verso 19, está como foi escrito pelo evangelista Mateus ou não. Calma, nós vamos ver agora isso aqui, tá certo? Sabendo disso que nós analisamos agora, podemos voltar à crítica que fazem do texto de Mateus. Seria esse texto autêntico? A resposta é sim, meu amado irmão. Ele consta nas mais antigas cópias que se tem deste texto. Todas as outras cópias dizem realmente como está. E ainda temos outra evidência, porque um livro chamado Didaquê é o primeiro manual da igreja, é uma obra conhecida como O Ensino dos 12 Apóstolos. Ele é datado ali do ano 70 a 150 depois de Cristo. Esse material evidencia que o batismo trinitariano acontecia no primeiro século. Em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho e sim, exatamente, em nome do Espírito Santo.
Já Justiniano, que foi um mártir que viveu no ano 100 até o ano 62 depois de Cristo, ele foi contemporâneo de Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. E ele diz o seguinte: ele escreveu uma carta ao imperador Antônio Pio no ano 155. Veja o que ele diz no texto que ele acabou de escrever. Vai aparecer na tela para você aí do PowerPoint. Então eles são trazidos por nós onde há água e são regenerados da mesma maneira na qual nós fomos regenerados, no nome de Deus, o Pai e Senhor do universo, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eles o receberam lavando com a água então. Viram só a crítica textual e os autores do primeiro e segundo século, o que ele nos afirma? Que esse texto realmente está correto? Nós gostaríamos tempo aqui, meus queridos amados, para falar de vários pais apostólicos, apologistas como Irineu, Bispo de Leão, Tertuliano, Clemente de Alexandria e muitos outros pais da igreja que viveram no primeiro e segundo século, né? Todos eles mostram em seus escritos, ali no primeiro e segundo século, que a forma batismal correta foi exatamente essa que nós temos na Bíblia hoje, que foi promulgada por Jesus Cristo em Mateus 28, verso 19. Assim como está aqui. Logo então, meus irmãos, podemos constatar que aqueles que dizem que não existe esse texto, que não existe a presença da Trindade na Bíblia, estes que falam essas coisas não estão com a verdade. Eles não sabem com realidade aquilo que estão afirmando. E eu digo para você, é muito importante sabermos disso. E agora que você sabe como responder esse tipo de questionamento, né? E também há outros questionamentos sobre a veracidade e a confiança da Bíblia, você ficará mais animado, não é verdade? Então, nos foi necessário fazer aqui essa digressão para nós podermos ter convicção do que cremos e por que cremos. Agora que você já sabe destes fatos, é importante nós avançarmos agora para os textos bíblicos que são muito inspirados e dignos de confiança, são textos nas Escrituras Sagradas que falam da Trindade. E notaremos então o plano da missão da Trindade que foi feito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo muitos anos antes do pecado surgir em nosso planeta. Leiamos os textos sugeridos aqui pela lição no segundo parágrafo da lição de domingo. Preste atenção em Efésios 1, versículo 4 e 1 Pedro 1,20 que leremos, eles dizem assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1, verso 20, o que nós acabamos de ler por último. Percebam que as três pessoas da Trindade já tinham um plano que foi pré-formulado muitos anos antes da queda para resolver, meus queridos irmãos, a questão do pecado. Na sequência aqui nós temos os textos que mostram as ações das três pessoas da divindade. Leia comigo agora. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. Outro texto agora. Mas eu, Jesus, né, vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. João 16, versículo 7. Percebe que o texto fala que o Pai é quem envia o Espírito Santo, mas também o Filho Jesus envia o Espírito Santo? Para ficar mais claro, nós vamos agora para a pergunta número 1 na lição aí na parte de domingo. Leia João, capítulo 20, verso 21 e 22, com a compreensão de que a missão tem sua origem no Pai e no Filho e no Espírito Santo, deve moldar a nossa missão. Leamos então o texto aqui. Ele diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21, e lemos o verso 22. Amém, meus queridos irmãos? Então, nós temos a resposta. O Pai, o Filho enviaram o Espírito Santo e o Espírito Santo nos envia também para pregar o Evangelho. Se a Trindade está envolvida nisso, meus queridos,
não precisamos temer, porque não tem como dar errado. Não tem como dar errado se o céu está ao seu favor, está ao meu favor. Vamos para a parte agora de segunda-feira da nossa lição. O foco da missão é fazer discípulos, não apenas ir, como diz o terceiro parágrafo da lição desse dia. Este é o foco da grande comissão. O texto seria melhor traduzido assim: tendo ido, portanto, façam discípulos. Esta é a razão deste canal, meus irmãos. Nós precisamos ensinar os textos bíblicos, as questões espirituais, pois, de fato, esta é a essência do existir. É esse o porquê de nós sermos cristãos. É isso que, de fato, vale a pena. Essa é a missão. Essa missão não era apenas para a igreja primitiva e os apóstolos ali. Ela é para mim, ela é para você. Em casa, com a esposa e os filhos, você deve ensinar a Bíblia, fazendo os cultos familiares, depois também pregando às pessoas ali, através do estudo bíblico. E quando elas se batizarem, você e eu, nós devemos continuar cuidando delas, não devemos abandoná-las, nós precisamos continuar estudando com elas e preparando elas para o reino dos céus. É isso que nós precisamos. Ensinando-os de forma detalhada as profecias bíblicas, os ensinos do reino, ensinando elas a orar, ensinando e fazendo o culto do pôr do sol com elas, mostrando o caminho, as doutrinas, exortando, motivando, orientando com amor. Se nós fizermos isso, meus queridos, Jesus voltará em breve e encontrará uma igreja mais preparada, uma igreja fortalecida. Seguindo agora para a parte de terça-feira, aqui nos fala da mensagem que temos de pregar, né, na missão. Que mensagem temos que pregar na missão? Leia Apocalipse, capítulo 14, versos 16 e 17, que aspecto da missão de Deus é possível identificar no Evangelho eterno, apresentado primeiro pelo anjo nas 3 mensagens angélicas. E a resposta, meus queridos irmãos, é as nossas mensagens distintivas que devem ser pregadas, aquelas que não são pregadas por nenhuma outra igreja, né? É isso o que devemos pregar. Eu tenho visto em nossas igrejas por aí atualmente, se pregando muito de autoajuda, sermões coaching, irmãos, anciãos, pastores, que pregam assuntos assim que são uma verdadeira água com açúcar. Sermões assim que cheios de histórias, né? Cheio de assuntos que já se pregam em outras igrejas. É verdade que não são todos, né, que pregam assim, mas o texto nos diz que devemos pregar aquilo que não é pregado em nenhuma outra igreja. O texto, aqui citado por essa pergunta, nos fala da mensagem dos 3 anjos, a mensagem própria do povo adventista, desta igreja, a mensagem da igreja adventista do 7º dia, que é distintiva, que nenhuma outra igreja tem. Olhem esses textos do Espírito de Profecia, olhem só o que Ellen White diz sobre esse assunto. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância como essa. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Muito bem, irmãos, isso está ali no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 19. Ainda tem um outro texto que gostaria que você percebesse, que diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Eu tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade, que é uma verdade presente, né? Eles se afastam dessa verdade presente para se demorar em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e a santificar a alma. E Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa de Deus. Primeiros Escritos, 63, primeiro parágrafo. Percebe, meus queridos, a riqueza de detalhes? Eu aconselho que você pause esse vídeo, leia novamente com calma esses textos, tá? A verdade presente
é a que deve ser pregada. E qual, pastor, é a mensagem que deve ser pregada? Qual é a mensagem da verdade presente dos 3 anjos? Ellen White diz ainda, em Primeiros Escritos, na página ainda 63, quais são essas mensagens? Ela diz: mas assuntos como o santuário, em conexão com as 2.300 tardes e manhãs, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto. São os principais assuntos sobre os quais os mensageiros se devem demorar. Olhem só que riqueza de detalhes, meus queridos amigos. Vocês percebem que eu destaquei aí esclarecer o passado, também destaquei estabelecer a fé do vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Então, você conhece a história da Igreja Adventista do sétimo dia? Você sabe como as doutrinas da igreja, junto com o conjunto de crenças, ele foi formulado ao longo dos vários anos? Você sabe como os pioneiros chegaram a esses raciocínios que nós temos hoje? Como eles se utilizaram do texto bíblico em conexão com outros textos do Antigo Testamento, do que se valeram para chegar à conclusão que nós temos hoje sobre, por exemplo, o santuário, a trindade, a doutrina de Deus, a doutrina do juízo investigativo? Como foram os labores e as lutas que os pioneiros passaram para pegar a primeira e a segunda mensagem angélica? Você, meu querido irmão, precisa se empenhar nisso. Chega de passar horas perdidas na internet, em séries, em jogos de videogames, em novelas. Estude detalhadamente, porque essa é a verdadeira ciência da educação. Se você de fato quer alcançar o céu, não se contente, meu querido irmão e irmã, em fazer o mínimo para Deus. Siga avante, conheça a sua Bíblia, analise, leia todos os dias, saiba como dar razão da fé que há em vós. Porque no fim dos tempos, o desinteresse ele vai ser algo comum e nós já podemos ver isso, o desinteresse das pessoas no estudo da Bíblia. Ele é evidente. Não permita que Satanás te iluda com as coisas deste século. Nós somos o povo da Bíblia, precisamos restaurar essa nossa imagem, nossa identidade. Vamos avançar, meus amigos. Eu me empolgo, mas nós precisamos seguir a parte aqui de quarta-feira. O povo de Deus é o canal da missão. E aqui nós temos um ponto muito interessante, que é a missão centrípeta e a missão centrífuga. Falamos no último vídeo aí sobre isso de uma forma bem direta, bem rápida, mas agora vamos falar de uma forma melhor. Pergunta 4. Leia Gênesis 12, de 1 a 3, Deuteronômio 7, 6, 11 e 12. Qual era o propósito original de Deus para seu povo no Antigo Testamento? O texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3. Deus chamou Abraão, e ele chama Abraão, e ele usa Abraão e sua descendência para cumprir a missão de abençoar a todas as nações da terra. Então, ainda lendo agora Deuteronômio, capítulo 7, o verso 6, 7 e 8, nós vamos ler aqui o 11 e o verso 12, mas eu incentivo que você leia aí na sua casa o verso 11 e o 12 depois, tá bom? Verso 6, porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque vocês fossem os mais numerosos da terra do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que ele fizera aos vossos pais. Então o Senhor vos tirou com mão poderosa e ele vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, o rei do Egito. Meus queridos irmãos, Deus queria abençoar os povos através do povo peculiar que era Israel. Nas Sagradas Escrituras são identificadas claramente as duas formas de missão que
que podem ser bem ilustrados aqui pelas forças centrípeta e centrífuga. Explicando melhor para você, a missão centrípeta, ela é aquela que tende a usar a sua atividade para atrair os indivíduos a um centro. Israel estava no centro, atraindo o povo para um centro. É o típico exemplo de Israel, né? Seu templo era o lugar de reunião, as nações deviam vir até eles para conhecer a vontade de Deus. E a melhor expressão, a melhor expressão verbal para ilustrar a missão centrípeta é vinde. Ou seja, vejam o que eu estou fazendo nesse povo e vinde ver. Um exemplo é a visita da rainha de Sabá para Salomão, né? Ela vai até Israel e ela nota que Israel era muito importante, o seu rei era importante, era muito sábio, e ela nota que essas pessoas eram vencedoras na guerra, com o menor número de soldados, eram mais inteligentes, era tudo muito bem organizado. Tudo isso é atribuído a Deus. Deus era a razão daquilo tudo acontecer ali. Agora a missão centrífuga é aquela que tende a usar uma força a partir de um centro para fora, todas as partes. Foi a novidade missiológica que trouxe Cristo aos seus discípulos, espalhar de um centro para fora. A melhor expressão verbal que identifica isso é ide. Então antes a missão centrífuga era vinde, agora a missão centrífuga é ide. Centrípeta, vinde. Centrífuga, ide. E é por isso que ele diz, ficar em Jerusalém até ser revestido do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, em todos os confins da terra. Pastor, e o que seria a atuação das forças centrípeta e centrífuga na missão atual da igreja hoje? Olha, eu vou dar alguns exemplos. Olha aqui as características de uma missão centrípeta. Primeiro, missão centrípeta, uma igreja local que se dedica à nutrição e à preservação dos crentes, porém não se estende para os de fora. Essa é uma igreja que está apenas centrada em si mesma, É uma igreja ainda que tenha um programa evangelizador, ainda que faça muitos programas importantes, ela faz tomando a igreja como centro. Cresce excessivamente em si mesma, mas não se distribui em novas congregações, não prega para outros lugares, para outras situações. Não prega o evangelho para fora. Agora olha as características de uma missão centrífuga. O típico exemplo é a equipe que é evangelizadora na igreja, com a ideia de iniciar a obra em lugares não alcançados ainda. Em uma igreja local, a missão centrífuga ela se expressa quando o pastor e os membros estão ansiosos por multiplicarem-se, multiplicarem-se em novas congregações. E com isso, meus queridos irmãos, dessa maneira, se estende a fé às novas áreas, ao novo raio de influência, um novo bairro, uma nova localidade, uma nova comunidade. Perceba então a importância de nós sabermos disso, para que nós possamos então identificar qual é a nossa missão. Será que nós estamos ainda no modelo antigo, pregando o evangelho na missão centrípeta, esperando que as pessoas venham até nós? Ou estamos de acordo com o plano atual? Estamos atingindo o propósito do Senhor? Estamos colocando a igreja para participar de uma forma voluntária, enviando a bairros, a novas comunidades, aos vizinhos? Ou estamos apenas providenciando entretenimento, comodidade para aqueles que estão dentro da nossa igreja? Eu digo uma coisa, a missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que doam. O evangelho, meus queridos irmãos, é incomodar aqueles que estão acomodados e é acomodar aqueles que estão incomodados. É esse o verdadeiro sentido do evangelho. Muito bem, vamos agora para a parte de quinta-feira para terminarmos. A arena da nossa missão é o mundo inteiro. Esse título me faz lembrar da frase de John Wesley, que foi um grande reformador, que ele viveu ali no século XVIII e ele promoveu um grande avivamento. Ele trabalhou muito o tema da santificação do crente. E Ellen White, no livro Grande Conflito, ela fala muito bem desse grande reformador. Ela diz ali no Grande Conflito que os anjos acompanhavam este homem, livraram esse homem da morte. E foi este grande homem que disse o seguinte: eu considero o mundo inteiro como minha paróquia. Meus queridos irmãos, que frase, Eu me inspiro nessa frase deste homem de Deus, irmãos. É por isso que eu estou gravando aqui esses vídeos a vocês e preparando com carinho esse conteúdo, porque eu entendo, meus queridos irmãos, que o mundo inteiro é a minha paróquia. Eu entendo que o mundo inteiro precisa ser pregado o evangelho, devemos pregar para todos quanto pudermos, seja no dia a dia, na internet, em qualquer maneira.
Um dia desse uma pessoa me perguntou se a igreja estava me exigindo que eu fizesse esses vídeos. E eu disse, não, de forma alguma. O que me impulsiona a fazer esses vídeos, ao pregar o Evangelho, é o amor pelo ministério de salvação de almas, é o amor a Cristo, né? O objetivo é o crescimento espiritual dos meus irmãos. E eu utilizo agora aqui o meu tempo livre que eu tenho, que é pouco, mas para lhe preparar esse conteúdo, gravar para vocês e abençoar mais pessoas. Na verdade, o mais abençoado sou eu ao estudar ou preparar esse assunto. Eu aproveito o momento aqui para dizer para vocês que, de fato, falar nesse canal sobre teologia adventista, isso não significa que eu sou a voz da verdade e nem que minhas reflexões sejam oficiais da igreja. A igreja não me contratou aqui para dizer as coisas que estou dizendo, estou fazendo voluntariamente. Mas sempre que eu falar algo, eu vou deixar aqui o PowerPoint, como você tem visto, na descrição do vídeo, para que você possa baixar, pesquisar, confirmar, reler novamente, tá certo? E eu digo o seguinte, você está livre para discordar de mim, tá? Ok? E é livre para colocar os seus comentários aqui abaixo desse vídeo também, né, dizendo se você está gostando da abordagem ou não. Pode fazer aqui também o seu comentário, pode fazer aqui perguntas, deixar o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, responder com muito carinho. Mas bem, falando ainda do mundo como centro da mensagem, ainda John Wesley, ele disse certa vez o seguinte: dá-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Que frase incrível, não é mesmo, meus queridos? Que senso de missão, que inspirador, né? A pergunta número 5, para nós irmos para a parte final, nos diz assim: leia Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e verso 10. O que esses textos sugerem sobre o escopo geográfico de longo alcance da missão de Deus? O texto diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E o verso 10 diz: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Toda tribo, toda língua, toda nação, todo povo devem ser alcançadas, meus queridos irmãos, e advertidas da mensagem de Deus. E esta é a minha resposta que eu coloquei aqui na minha lição, né? Esta é a pequena parte das exposições que podem ser mais exploradas em um outro momento por você. Elas também servem de incentivo para que você analise, continue estudando a lição. Aqui é um breve resumo, né, de pontos que você pode abordar, de temas que você pode trabalhar na lição da Escola Sabatina, dicas para você. E neste momento aqui eu fecho esse estudo, meu amigo e minha amiga, falando palavras de desafio ao seu coração. Você tem orado todos os dias da semana por todas as pessoas que você conhece, por aquelas pessoas que moram ali na sua comunidade? Você tem orado pelas pessoas que moram na sua rua, que moram no mesmo prédio que você? Você ora pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, para que eles sejam salvos, para que eles sejam restaurados, para que saiam do pecado? Você sabe qual a origem dessas pessoas e suas etnias, suas culturas, suas maneiras de perceberem a vida? Você conhece as angústias que eles têm, as dificuldades que eles passam? São pessoas que são mais idosas ou são pessoas mais jovens? São crianças, são pobres, são ricas? Que abordagem você poderia utilizar para salvar essas pessoas, para lhe apresentar o reino de Deus? Você conhece quais são as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você sabe explicá-las de uma forma detalhada, clara e objetiva para as pessoas? Você sabe expressar as doutrinas e explicar através unicamente da Bíblia? Eu te aconselho para que você te dedique ao estudo da Bíblia, que você estude questões espirituais. Utilize o livro Evangelismo de Ellen White e também o livro Serviço Cristão, que é muito bom para você ler enquanto nós estamos estudando ali. Ali nos dizem vários métodos corretos que Deus utilizou, que Jesus utilizou, o plano de evangelismo, né? Porque não pode ser um plano de evangelismo meramente humano, que visa apenas alcançar números, desprodido de significado e de transformação. Não queremos isso. Nós queremos que pessoas sejam transformadas. Queremos que você saiba dar razão da sua fé, que você tenha motivos para pregar o Evangelho. Então leia esses livros, ministre algum estudo bíblico, em algum momento participe de algum pequeno grupo, de alguma classe bíblica. Você tem participado de alguma classe bíblica? Você tem feito algum avanço para o reino de Deus?
Ah, pastor, você pode dizer, eu não tenho tempo. Meu querido irmão, faça um exercício. Acesse as configurações do seu aparelho tecnológico, do seu smartphone e veja lá quanto tempo você acessou as redes sociais. Estes aparelhos que são mais modernos, eles nos dão a estatística correta de quanto tempo passamos ali neles durante o dia. E depois me diga quantos livros você poderia ter lido sobre Deus, sobre a missão, sobre como alcançar novas pessoas, sobre comunhão com Deus, sobre teologia, nesse tempo que você gastou na rede social ali. Ou você poderia pelo menos ter colocado ali, enquanto lavava a louça, enquanto dirigia pela cidade, algum sermão espiritual, ouvindo no fone, ouvindo ali no som do carro, indo para o trabalho, lavando a louça e cuidando da casa. Meu querido irmão, eu aconselho você a eliminar todos os concorrentes da sua vida, eliminar aquilo que não presta e se dedicar a Cristo Jesus, porque Ele se dedicou a você, Ele ama você de todo o coração, Ele quer tremendamente que a sua fé seja mais verificada, que o seu amor seja mais constante, que a sua confiança em Deus seja mais real e que você seja imbuído do Espírito de Deus. E eu queria dizer para você que o meu maior sonho é que Deus abençoe você ricamente essa semana através do estudo dessa lição. Que o eterno Deus e poderoso Pai abençoe você e nós nos vemos no próximo vídeo.